Oi, pessoal, boa tarde. Vamos esperar só mais um minutinho aqui para o pessoal entrar. Acho que o pessoal está entrando. Muito obrigada para todo mundo aqui que cumpriu com a pontualidade. A gente já começa. Bom, acho que a gente já pode começar. É, Boa tarde para todo mundo. Obrigada por terem tirado um tempinho para estar aqui com a gente live. Só lembrando que esse webcast vai ficar gravado, então, para os nossos parceiros, sócios e também quem quiser ouvir de mercado que está aqui com a gente e quem não pôde participar, a gente vai disponibilizar esse vídeo depois no nosso canal do YouTube. Eu estou aqui com o Flávio Menezes, também conhecido como Flavito, gestor do Pipe. Também tenho certeza que tem gente que não está alocado no Pipe, mas quer ouvir um pouco de mercado, então está aqui com a gente. E com o Felipe Balestrin, que ele é do time de investimentos também para abordar todas as dúvidas que vocês tiverem. E eu sou do time de distribuição Brasil, também super à disposição aqui para abordar todas as dúvidas que vocês tiverem, não só nesse momento, mas daqui para frente, também para trás, qualquer anseio, preocupações, dúvidas, elogios, a gente está super à disposição de vocês. Bom, passo a palavra aqui para o Flávio e para o Felipe, para eles contarem um pouco do PAI, perspectivas. Eu acho que a gente está a gente passou um momento muito desafiador para o fundo de ações, para o mercado de ações brasileiro como um todo, não só brasileiros, mas uma certeza global muito grande. E a gente está vendo uma retomada aqui, estamos felizes com o que o fundo tem entregado nesse ano. Então, passo a palavra aqui para o Flávio, para o Felipe, e muito obrigada. A gente está à disposição de vocês, abertos para perguntas, então mandem perguntas que no final a gente responde vocês. Muito obrigado, Ju. Muito obrigado a todos os presentes no nosso webinar do primeiro trimestre, que na verdade é até maio, né? Então, a gente sempre segue o calendário das companhias. O objetivo aqui é falar um pouquinho do resultado do fundo ao longo desse ano. Felizmente, uma recuperação bastante forte do fundo, mesmo com o mercado Bovespa ainda levemente negativo no ano. As nossas empresas têm tido performance bastante, diria, satisfatória, em alguns casos até acima do que a gente tem esperado, e a gente estava com boas expectativas para o ano, e as entregas têm sido, em parte do portfólio, bastante superior até o que a gente esperava. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que a gente vai seguir aqui para ilustrar melhor aqui os detalhes de como tem sido o fundo ao longo do ano. Vocês estão vendo aí, Ju? Muito bem, vamos lá. Pulando os disclaimers aqui dos nossos advogados, entrando aqui direto no portfólio. Poucas mudanças, mas algumas mudanças relevantes aqui. Localiza continua sendo nosso maior investimento, Ultra o segundo, Tenda terceiro, depois Alper CVC. Nós não temos mais investimento em Qualicorp, saímos da posição ao longo deste ano, foi uma perda significativa para o fundo, um erro de análise, um erro de execução que custou, mas a gente realmente não via mais perspectivas no curto e médio prazo para uma recuperação que justificasse manter esse investimento. Então, estamos com uma posição de caixa um pouco maior do que o normal, um pouquinho também porque realizamos resultado, lucro, em marginalmente algumas posições do fundo, nominadamente Localiza e Tenda, mas bem parcial mesmo, cerca de 10, 15% do investimento, depois desse forte rally que teve esse ano. Estamos olhando várias outras oportunidades, já começando com alguns investimentos satélites novos no portfólio, que eventualmente vão se tornar investimentos core na medida que a gente ganha confiança na tese e tem a oportunidade de alocar mais capital. Falando um pouquinho dos fundamentos, que é o que move aqui a nossa cabeça, nosso investimento, nosso envolvimento nas companhias, né? Tem sido um ano bastante positivo, o primeiro tri começou muito bem, começando aqui pela Localiza, né? Um forte crescimento de receita, não só na área de rental, né? No rent-a-car e em frotas, mas também o início
que já foi no ano passado, mas se acelerou agora, de renovação de frota, portanto, crescimento muito forte em seminovos, também um crescimento bom de margem. Ele é menor do que o crescimento de margem, do que o crescimento de receita, porque muito do crescimento de receita foi em cima de seminovos, que tem margem muito baixa, né? É basicamente um compra e venda de carro, é um acessório ao core business da companhia, que é alugar carro. Acho que performance tem acompanhado aí o resultado do EBITDA, e a gente está bastante otimista, continua sendo nosso maior investimento, deve continuar por algum tempo. Esse vai ser um ano muito interessante, eu vou entrar em detalhes depois quando falar da companhia em si, mas a gente continua bastante otimista, um resultado aí de 20% da ação no ano, bastante acima do mercado e até do portfólio. Ultra também tem sido um destaque muito positivo no ano. Os números parecem ruins, né? A queda de receita, a queda de EBITDA, mas isso é muito volátil no curto prazo. Acho que os fundamentos estratégicos da companhia estão muito positivos. A ação tem performado muito bem e acho que é só o começo aí de um re-rating e de uma evolução estratégica muito importante para o negócio, com condições de mercado muito favoráveis. E também a gente vai aprofundar isso no capítulo sobre Ultra. Tenda tem sido grande destaque, a ação praticamente dobrou no ano. A gente já vem falando que a empresa estava entrando no modo de recuperação de margens bastante acelerado, e o primeiro trimestre mostrou isso de forma inequívoca, apesar de um crescimento modesto aí de 12% no receitamento. O EBITDA da companhia praticamente multiplicou por 10, ainda aquém do potencial, bem aquém do potencial. A gente está bastante confiante que isso vai evoluir positivamente ao longo dos próximos trimestres e dos próximos anos. Então, acho que é só o começo aí de uma jornada de recuperação que a gente acredita que vai ser muito intensa aí nos próximos trimestres. A Alper também começou o ano com um crescimento forte de receita, um crescimento menor de margem, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas a empresa começou um processo de investimentos muito relevante em time e em TI, e o Felipe está até aqui com a gente, ele cobre a Alper, está lá no conselho, no comitê de auditoria e finanças da companhia, e vai detalhar um pouquinho para vocês esses planos de investimento em tecnologia e gente, que no curto prazo tem um custo, né, de investimento, mas que devem gerar, na nossa visão, uma aceleração bem forte aí de negócios para a companhia. E a empresa vem performando bem. O negativo do ano foi CVC, até agora um crescimento modesto, embora o EBITDA tenha crescido bastante fortemente sobre o ano anterior, mas foi um trimestre difícil ainda do ponto de vista de receita, especialmente pelas margens que caíram bastante. Os take rates, né, que a gente chama, que são as comissões de intermediação de viagens, que caíram muito por efeito de mix, mas também por alguns efeitos contratados no trimestre anterior, no final do ano passado, que tiveram efeito agora quando as viagens foram realizadas ao longo das férias de primeiro trimestre. Acho que a boa notícia aí é que as vendas do primeiro trimestre foram bastante positivas, cresceram bastante, e isso é, é uma contratação de resultado futuro para os embarques que devem ocorrer aí entre junho e julho, e que, portanto, devem evoluir positivamente para o resultado da companhia no médio prazo, curto médio prazo. A ação sofreu um pouco esse ano, tem desafios pela frente importantes, a gente vai falar um pouquinho, né? Tem uma troca de management na companhia, a troca do CFO e o processo de substituição também do CEO da companhia. Obviamente eu não posso entrar em muitos detalhes disso, porque é um processo em andamento, mas a gente vai falar rapidamente como a coisa está evoluindo. Na atribuição do ano aqui, o fundo está com 17% de ganho bruto, cerca de 16 líquido, bem acima aqui dos índices de mercado, tanto de small caps quanto do Ibovespa, que ainda está levemente negativo, e praticamente quase todo o portfólio contribuiu positivamente, né? A gente somar as participações aí de Localiza, Ultra, Tenda e Alper, a gente está falando aí de quase 70%, por volta de 70% do portfólio. CVC com 7% foi levemente negativo, levemente detrator, e as satélites também pequenas ainda, e um resultado levemente negativo para o fundo. Entrando agora no histórico aqui,
A gente já nota uma recuperação bastante razoável aqui do resultado do fundo ao longo desse os primeiros 5 meses, né, são 2 trimestres seguidos de resultado positivo e superando o Bovespa, e por larga margem. Lógico que o nosso resultado de longo prazo é bem superior ao Ibovespa, mas os últimos 2 anos tinham sido bastante desafiadores e comprometeram um pouco dessa vantagem que a gente tinha acumulado ao longo do tempo. E agora a gente volta a ter efeitos positivos aí dos fundamentos das companhias, isso tem se refletido na performance do fundo e das companhias, das ações das companhias no mercado. A gente acredita que é o início aqui de um processo de recuperação, que acho que o fundo está muito bem posicionado, tanto para o momento de eventual queda de juros, quanto para próprios fundamentos das companhias, dada a situação atual de econômica e política do país. Então, entrando um pouquinho nas companhias do portfólio, falando aqui sobre o Localiza, o nosso maior investimento. Foi um trimestre bastante positivo, acho que a gente começa a ver capturas importantes de sinergias entre as companhias depois da fusão da Localiza e da Unidas. E eu vou mostrar na próxima página como isso tem se refletido em margens do negócio core da companhia, que é aluguel de carro. Mas o fato é que a receita cresceu bastante, mais de 50% sobre o ano passado, e a gente vê que uma parte importante disso, né, com 90% de crescimento, foi seminovos. A empresa entrou num processo, como eu falei, de renovação de frota, então vendendo muito carro, comprando muito carro, quer dizer, mesmo vendendo um volume significativo de veículos, ela comprou mais veículos, conseguiu crescer a frota ano sobre ano, teve uma leve queda sobre o trimestre anterior, até porque teve os remédios, né, a venda dos remédios, que foram 49 mil carros de rent-a-car que foram vendidos para Ouro Verde e Brookfield, mas ela está bastante empenhada no crescimento tanto de frota quanto de preços e margens ao longo do ano. A gente pode ver que no rent-a-car, que é o aluguel para o consumidor final, tanto pessoa física quanto jurídica, Uber, etc., o aluguel de curto prazo, a empresa conseguiu crescer 10% a receita e uma expansão muito forte de margem, de mais de 11 pontos percentuais, devido à melhora de preço e início das sinergias e alavancagem operacional do negócio. Na Frotas, o mercado foi bastante forte e tem um efeito estatístico super importante aqui, que deve perdurar ainda por boa parte do ano. Os contratos são mais longos, em geral de 2, 3 anos, chegando a 5 anos até, e o processo de aumento de preço desses contratos ocorre quando do vencimento e renovação. E essas renovações, naturalmente, têm sido feitas com preços muito mais altos, um crescimento muito forte de preço, da ordem de 25% a 30%, foi 23%, né, no, no, no trimestre, mas se você olhar os contratos na ponta, eles têm crescido acima de 50% o preço, porque estavam, obviamente, defasados, né, o aumento de preço é sempre no final do contrato e da sua renovação. Então, considerando aí que a gente tem uma renovação de 1/3, mais ou menos, dos contratos a cada ano, a gente tem aí um carrego estatístico aí de contratos vencendo ainda para realizar ao longo do ano, que devem contribuir para uma continuidade do avanço das tarifas nesse segmento e melhora das margens, né. E por último, os seminovos, teve uma leve recuperação de margens, para cerca de 6%, a margem EBITDA, é perto da margem histórica, que é por volta de 4% a 7%. Ela foi muito forte ao longo de 2 anos aí de pandemia, onde tinha falta de carro, portanto, os seminovos estavam muito aquecidos, os preços subiram bastante, agora está normalizando para o histórico, tinha sido perto de 4% no quarto trimestre, voltou a melhorar agora no primeiro trimestre, como a gente esperava, e deve se manter aí nesse nível, um pouco abaixo ao longo do ano, que é o nível histórico normal da companhia. E a gente vê essa renovação de frota ocorrendo de forma contínua ao longo de 2023. Isso é importante para reduzir a idade média da frota, tem efeitos muito importantes no custo de manutenção, na qualidade do serviço, e especialmente aproveitando um momento bastante favorável para a troca de veículo, né? O custo de renovação de frota tem caído bastante, ah, dado que a companhia está substituindo veículos por veículos de entrada e numa condição de compra bastante favorável com as montadoras, tanto por causa das sinergias da fusão,
e dá um poder de compra muito relevante, mas também porque os concorrentes estão um pouco retraídos na compra. Acho que o mercado está acompanhando aí que a Movida, a principal concorrente, entrou no processo de reestruturação do seu negócio, uma troca de management, estão vendendo frota, em vez de crescer, eles estão decrescendo e focando na desalavancagem do balanço deles, que estava bastante alavancado. Enquanto isso, a Localiza tem aproveitado para ganhar mercado, crescer sua frota, condições de compra bastante favoráveis, e a disponibilidade bastante ampla de veículos de boa qualidade e de preços mais baixos no nível de entrada do mercado, que eram veículos que estavam indisponíveis até poucos trimestres atrás. Então, entrando aqui em detalhes do resultado em si por divisão, a gente vê recorde de margem em ambos os negócios de frota. O Rent-A-Car atingiu uma margem EBITDA de 66%, a margem mais alta dos últimos anos, e recorde histórico da companhia, um crescimento bastante forte de EBITDA, indo de 960 para quase 1 bi 300. A mesma coisa acontecendo em frotas, ainda mais forte, o EBITDA mais do que dobrou ano sobre ano, e a margem cresceu 11 pontos percentuais. Enquanto que nos seminovos houve essa queda de margem, como a gente colocou, um pouco melhor do que o quarto tri, mas as margens voltaram a se normalizar. Por outro lado, o volume cresceu bastante, então o EBITDA cresceu bastante sobre o quarto tri e está muito perto aí, ou chegando perto do que era o EBITDA nominal dos últimos trimestres anteriores, mesmo com uma margem muito mais baixa. E o retorno sobre o capital da companhia tem se mantido estável. Lógico que o spread sobre o custo de capital diminui um pouquinho pelo custo de dívida, né? Mas agora a gente está chegando no pico de custo de dívida e muito potencialmente nos próximos trimestres a gente começa a ver uma reversão do cenário de juros do, do, das taxas de juros, que tem um efeito bastante significativo no valuation das companhias desse segmento. Então, a Localiza é uma das companhias mais sensíveis do nosso portfólio à taxa de juros. Então, além da evolução positiva dos fundamentos, o crescimento que a gente espera para esse ano e para o ano que vem, a empresa potencialmente se beneficia dessa reversão do ciclo de juros, que acredita-se que vem em algum momento aqui, seja desse ano ou talvez do início do ano que vem. Entrando um pouquinho na Ultra, eu estou falando aqui rápido, mas depois a gente fica para sobrar um tempo aqui para a gente poder responder dúvidas, questões, aprofundar qualquer item que vocês queiram aprofundar. O grande, o que movimenta mesmo o ponteiro aqui na Ultra é a Ipiranga, que é a maior companhia do portfólio, responde pela grande parte do EBITDA da companhia. A gente teve um quarto trimestre muito difícil, um mercado bastante complicado, e questões de importação e de queda de preços que causaram uma perda de estoque, portanto, uma margem mais baixa. Essa margem que a gente olha do lado direito é uma margem de 12 meses. A gente usa esse indicador porque ele tira um pouco da volatilidade de curto prazo, que é muito grande trimestre a trimestre. Aí começa a se estabilizar agora, já teve uma melhora significativa no primeiro trimestre da margem de venda de combustíveis, e a expectativa da companhia e o próprio guidance da empresa para o ano é que essa margem vá evoluindo positivamente ao longo do ano. Resultado disso, a companhia tem tido uma performance bastante superior tanto ao Ibovespa quanto aos peers deles, em parte pela perspectiva positiva de melhora do negócio de distribuição de combustíveis, mas também porque as outras divisões da empresa, tanto a Ultragaz quanto a Ultracargo, têm tido resultados excepcionais, e eu detalho um pouquinho isso no próximo slide. Entrando aqui no detalhe das divisões, né? A Ultragaz tem sido a estrela da companhia, as margens vêm crescendo de forma muito intensa, praticamente quase dobraram de um ano para o outro. O EBITDA por metro cúbico, por tonelada de gás distribuído, foi de 530 para R$ 900 por tonelada distribuída. Isso quase dobrou o EBITDA da companhia ano sobre ano. É uma condição muito favorável de mercado, são 4 companhias no setor, uma competição bastante acomodada, ventos favoráveis, o que permitiu e tem permitido esse crescimento, e a empresa hoje está trabalhando com um retorno sobre o capital acima de 40%, que eu diria até que de um certo modo pode se considerar insustentável, mas acredito que se sustente nesses patamares ou perto desses patamares pela própria dinâmica positiva que esse mercado tem enfrentado, tanto do ponto de vista de competição quanto do ponto de vista de sourcing, né, de
busca, né, de fornecedores e gestão de fornecedores tem permitido essas margens expandir ao longo dos trimestres, já há praticamente 2 anos continuamente. Os volumes são estáveis, não é um negócio que cresce muito, ele cresce meio que demograficamente, então é um grande gerador de caixa e com retornos bastante altos sobre o capital investido da companhia no setor, no segmento, né. A Ultracargo é praticamente um negócio de infraestrutura, que vem melhorando margem trimestre a trimestre com ganhos de eficiência, tem feito investimentos relevantes em crescimento no passado, deve continuar fazendo investimentos importantes ao longo do tempo e tem tido um crescimento compatível com os negócios de infraestrutura, da ordem de 20, 25% ao ano, o que também é bastante atraente, com margens crescentes ao longo do tempo. A gente ainda vê espaço para expansão de margem significativo da companhia ao longo dos próximos trimestres. E a Ipiranga, o mais importante, né, o crescimento baixo também desse mercado, mas com uma alavancagem operacional muito alta. Então, o EBITDA recorrente já melhorou bastante no primeiro tri, ainda não chegou nos níveis que tinha chegado no primeiro tri do ano passado, mas como eu falei, isso é muito volátil, a expectativa da companhia é para EBITDA de 3 dígitos, ou seja, reais por metro cúbico de 3 dígitos, acima de R$ 100 por metro cúbico ao longo do ano, mantendo esses níveis aí perto de R$ 120, R$ 130, que é o nível recorrente da potencial da companhia no momento. E acredito que os trabalhos que estão sendo feitos de melhora da rede de franquias, substituição de postos deficitários ou com baixa galonagem por postos muito mais eficientes, tem causado uma perda de tamanho de rede, mas um ganho de receita, mesmo com uma rede de postos menor. O volume vem crescendo, apesar do número de postos franqueados terem caído, e com uma qualidade muito maior, tanto do ponto de vista da qualidade de execução das franquias, mas principalmente dos fatores muito relevantes para esse negócio, que são a logística, a proximidade das bases, facilidade de abastecimento e tudo isso que gera eficiências que permitem uma expansão de margens ao longo do tempo. Então a gente está muito otimista. Acho que o principal fator aqui, que os números não mostram, mas que tende a ser importante para a companhia, não só para a Ultra, mas para as companhias principais do setor, é o ambiente competitivo, dada a política de preços praticada no mercado. Os postos bandeira branca, independentes ou postos de menor, redes de menor porte, dependem muito de fornecimento de trading ou de fornecimento externo. Então, a paridade de importação é um fator super importante, quer dizer, o preço doméstico versus o preço internacional de petróleo. Quando esse preço está acima do preço internacional, ele permite que as tradings trabalhem muito ativamente na importação, forneçam a preços competitivos, e a competição tende a se tornar mais desafiadora. Tudo indica que o regime de preços que o Brasil está entrando, que deve perdurar aí pelo menos ao longo desses próximos anos, aí, dada as políticas que estão sendo desenvolvidas na Petrobras, é um regime de preços um pouco mais, ou potencialmente muito mais favorável para as companhias maiores do setor, que têm escala de operações. Os preços devem manter uma paridade igual ou menor do que os preços internacionais, a movimentação deve ser menos volátil, menos frequente. Então, a gente vê um ambiente bastante favorável para as companhias maiores do setor, como ocorreu até 2014, 2015, e posteriormente esse ambiente se tornou muito difícil, né, de competição. Ele foi bastante complexo para as companhias maiores ao longo de 2016 até 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás. Agora está começando a evoluir de forma positiva de novo. Era um momento em que as companhias entregavam retorno sobre o capital acima perto de 15, 20%, e acho que a Ipiranga está nesse caminho aí, já está com retorno sobre o capital perto de 13, 14%, e caminhando para um retorno sobre o capital que ela entregava nos anos de ouro aí, com crescimento de EBITDA contínuo e retornos bastante favoráveis. Então a gente continua muito animado e acho que ainda tem muito trabalho importante a ser feito na companhia em termos de eficiência operacional, mas o time é muito bom, está muito engajado, um suporte muito forte dos acionistas, e a gente está muito otimista que a evolução será contínua aí ao longo dos próximos anos. A Tenda tem sido um destaque importante aqui.
A gente teve o fundo do poço aqui no terceiro tri, onde os estouros de obra e o receitamento, né, eu diria, a passagem pelo resultado das safras anteriores de margem muito baixa, que sofreram muito com o aumento de custos de insumos, foram predominantes. A gente vem dizendo aí, ao longo dos últimos webcasts, webinars nossos, que isso está terminando, que deveria terminar por volta do primeiro e segundo trimestre, isso é um fato que está efetivamente ocorrendo. O volume de receitamento ocorrendo já de safras mais antigas, de 21 e 22, é cada vez menor, embora o ano passado ele foi predominante, a gente vai olhar isso no próximo slide, e deve se tornar cada vez menos relevante, até esse ano deve ser muito abaixo de 10% da receita. Então é um ano que a gente já começa a receitar de forma muito intensa as vendas de 2022 e já de 2023. Isso quer dizer que as margens tendem a continuar subindo ao longo do ano, né? As margens de vendas têm sido na ordem de 31% a 32%, a companhia espera buscar algo perto de 34% até o final desse ano, é o objetivo da empresa, e isso se torna receita na medida em que a construção e entrega dos empreendimentos ocorre. Portanto, o maior predomínio desses lançamentos mais recentes tende a melhorar continuamente a margem da companhia e, portanto, melhorando a margem bruta, melhora a margem EBITDA e o resultado da companhia deixa de ser negativo e passa a ser positivo, mesmo com a estrutura de capital ainda acima do ideal em termos de endividamento. Mas também a boa notícia é que a evolução da geração de caixa tem sido bastante positiva. A gente vai mostrar um pouquinho mais para frente. Esses números aqui da direita parecem bastante complexos, mas o que importa realmente está sendo mostrado aí no quadrinho ressaltado aqui ao lado direito, né? As margens brutas. Os projetos estão com margem bruta da ordem de 28%. A diferença entre a margem de projeto e a margem contábil são PDD, provisão para devedores duvidosos, ajuste a valor presente e outros pequenos fatores, provisões e outros itens que correspondem mais ou menos a 5% a 7% de margem para gerar receita líquida, para gerar margem bruta, né, da companhia. São fatores que afetam, são estáveis, tendem a ser bastante estáveis ao longo do tempo e que transmitem a margem bruta do projeto para a margem bruta contábil. A gente olha a margem bruta dos projetos, ela é crescente. Vocês veem que ela era negativa nos projetos anteriores a 2020, relativamente baixa, na ordem de 28%, que dá uma margem bruta de 21% dos projetos mais antigos, de 21%, e ela evolui de forma muito significativa para os projetos mais recentes, de 22% e 23%, que vão ser predominantes esse ano. Então, são margens da ordem de 35% a 40%, que se traduzem em margens de balanço, né, margens contábeis de 28% a 32%. É o que a gente gostaria de chegar no médio prazo aqui, conforme esses projetos se tornam dominantes na receita da companhia. Isso é uma volta para o resultado que a Tenda tinha antes de 2019, perto dos números históricos da companhia, na ordem de 32% a 34%, o pico chegou a ser 37% no momento áureo do programa em 2017. Até existe essa possibilidade de um dia atingir esses níveis, obviamente depende de outros fatores que não são só os fatores operacionais, mas as próprias mudanças que podem vir a ocorrer no programa e que podem permitir ainda algum avanço de margem adicional ao que a gente já vem conseguindo com os aumentos de preços e melhoras na gestão de projetos, custos, orçamentos e tudo mais. Como eu tinha falado, esse é um gráfico fundamental aqui. O ano passado, a gente tinha 90% dos projetos antigos. Esse ano, a gente tem cerca de um terço, um pouquinho mais de um terço dos projetos antigos passando pelo resultado e quase 2/3 já de projetos novos com margens melhores. Mas o mais importante é que esses 37% aqui de projetos antigos foram concentrados boa parte no primeiro trimestre e parte do segundo tri. Então, daqui para frente, isso tende a gravitar para perto de 10%, algo parecido.
Então, cada vez mais a gente espera uma melhora de margens ao longo do trimestre, combinando aí para 2024, onde 98% dos projetos são já de projetos novos com margens muito melhores, o que permite, como eu falei, a empresa recobrar a rentabilidade anterior a esse momento de 1 ano e meio, 2 anos aí de uma safra muito difícil aí que prejudicou bastante os resultados da companhia. A gente já vê, como eu falei, uma melhora significativa da geração de caixa da companhia, o fluxo de caixa operacional, que inclui também as vendas de recebíveis, já está bastante positivo, chegou a partir de 90 milhões no primeiro tri, um fluxo de caixa livre da ordem de 50 milhões. A empresa está fazendo vendas recorrentes, deve estar no processo de venda de uma nova carteira de recebíveis agora ao longo desse mês, e de cerca de 140 milhões de reais. Isso permite manter o nível de alavancagem dela estável e iniciar um processo de desalavancagem conforme ela começa a gerar o EBITDA mais positivo, mesmo com os juros altos e com o endividamento ainda alto da companhia. Essa geração de caixa já começa a permitir a visualização da queda do nível de endividamento da companhia, acompanhando o desafio aí que é reduzir esse endividamento para atender os covenants que foram pactuados com os debenturistas quando da renegociação desses covenants no ano de 2022. Né? Então, acho que está tudo caminhando muito bem para que isso ocorra. E, por último, a gente teve um evento muito positivo também para a Tenda, o programa Pode Entrar, que é um programa da Prefeitura de São Paulo, que é um programa que busca a construção de cerca de 40 mil casas populares. É um programa bastante bem estruturado, com condições bastante interessantes para as companhias que participam. A Tenda tinha tido uma classificação até desapontadora de unidades nesse programa, numa primeira fase de classificação, somente 870 unidades foram classificadas, que estava 180 milhões de valor de venda, mas depois de uma fase inicial, a primeira fase de impugnação de projetos, onde são analisados os critérios técnicos de projetos, ela conseguiu classificar mais 2.000 unidades, praticamente, 1.985 unidades. Então, ela passou de 870 para quase 2.900 unidades, 180 milhões para quase 600 milhões de valor de vendas nesse programa. E agora tem uma segunda fase de outras análises de projetos e de capacidade financeira, e a empresa vê uma possibilidade uma probabilidade bastante relevante de classificar 2 novos projetos que estão em primeiro e em quarto lugar na fila, de cerca de 750 unidades cada um, e acho que existe uma possibilidade, eu não diria expressiva, acho que bastante uma probabilidade relativamente alta aqui de ambos os projetos serem aprovados nessa fase, o que adicionaria até 300 milhões de reais a esse programa, totalizando quase 900 milhões de reais de vendas, e isso é muito importante tanto pela lucratividade desses projetos, eles têm uma margem bruta um pouco menor do que os projetos normais da companhia, mas eles não têm custo de venda, e o custo de venda tende a ser 8% a 9% do preço de venda. Você não paga, não tem que fazer marketing, não tem que pagar comissão, nem nada. Então, a margem EBITDA desses projetos é até superior à margem normal da companhia. Mas o mais importante é o fluxo de caixa do projeto, que é bastante interessante também. A empresa recebe cerca de 15% ou perto de 15%, que é o custo do terreno, logo na entrada, no início da execução do projeto. Então, a gente está falando aqui, se ela atingir 600 milhões, a gente está falando de cerca de 90 milhões de caixa logo na cabeça, e se ela atingir 900, a gente está falando aí de potencialmente uns 130, 140 milhões de caixa entrando logo no início desses projetos que devem começar mais para perto do final do ano. Mais outro fator ainda relevante que não está, eu diria, pacificado, porque envolve certas discussões de critérios contábeis, mas existe uma interpretação possível que, como o valor total desses projetos vai ser depositado numa conta escrow, ou seja, numa conta vinculada
em nome da companhia, e esse montante é liberado ao longo da obra, como esse valor está numa conta no CNPJ da companhia, teoricamente, esse valor de caixa poderia ser considerado caixa, ainda que indisponível, mas um caixa vinculado, que contaria no balanço da empresa. E isso teria um efeito bastante significativo no endividamento líquido da companhia, né? Se isso for considerado contabilmente no balanço, a companhia adicionaria cerca de 580 milhões ao seu caixa com os projetos atuais, o que levaria a dívida líquida corporativa dela de 67% do patrimônio líquido para menos 19% do patrimônio líquido, ou seja, a empresa estaria com caixa líquido no primeiro momento do início desses projetos. Então, é um fator bastante importante aí. E pelo menos no primeiro momento aí de reconhecimento dos 15% dos terrenos, isso já traz um efeito aí de 14, 15 pontos percentuais no endividamento líquido da companhia, melhorando bastante o perfil de negócios, o perfil de dívida da companhia. Falando um pouquinho aqui da Alper, eu vou introduzir aqui, passar a palavra para o Felipe, que está nos acompanhando aqui. O Felipe, como falei, está envolvido bastante com a companhia. A empresa vem crescendo continuamente, a gente teve uma pequena quedinha de receita nesse primeiro trimestre, muito em função de um dos negócios da companhia, que é o de benefícios e seguros de saúde corporativos, que tem tido um ambiente um pouco desafiador, mas que já começa a melhorar, e os outros negócios da empresa vêm crescendo bastante. Então, Felipe, eu passo a palavra a você para contar um pouquinho de como está evoluindo o negócio da Alper, os investimentos que a companhia está fazendo, que acho que são bastante relevantes para o futuro da empresa, os efeitos que isso tem no curto, médio e longo prazo para a companhia. Bacana. Então, boa tarde a todos. Me chamo Felipe, faço parte do time de investimento. Como o Flavito comentou, hoje estou mais próximo à tese de Alper, né? Nosso investimento em Alper, ele data de 2020, né? E ao longo desses últimos 2 anos a gente pode perceber a assertividade da estratégia que foi adotada desde a nossa entrada, que mescla com crescimento orgânico e inorgânico, né? Isso fica claro pelo contínuo crescimento das diferentes linhas do P&L, né? Então, não só receita, mas EBITDA, e também de uma forte geração de caixa, que desde a nossa entrada se multiplicou por 5 vezes no nível operacional, né? Essa estratégia de crescimento inorgânico, ela é necessária para o modelo de negócio, porque ela ajuda a gente ou solidificar unidades de negócio pré-existentes à nossa entrada, então, por exemplo, benefícios corporativos, massificados e outros, mas também já adentrar novos mercados, como riscos corporativos, cargo, agro, resseguros e seguros special, né? O que significa, né, a assertividade que a gente tanto afirma aqui da estratégia? Em momentos como o que a gente passa agora, que uma condição macro acaba impactando de uma forma um pouco mais agressiva a unidade de benefícios corporativos, que basicamente são os seguros de vida corporativos e principalmente para PMS, o que acontece? Quando uma unidade de negócio como essa, que ela representa hoje 32% do modelo de negócio, ela tem um período não tão bom como foi o primeiro trimestre, as outras unidades de negócio que foram sendo adquiridas e incorporadas ao longo desses últimos 2 anos, elas têm performado muito bem, elas acabam que suportando uma eventual desaceleração em outra unidade de negócio. Então, é por isso a importância dessa estratégia que a gente veio incorrendo nesses últimos 2 anos, de mesclar tanto o crescimento orgânico quanto inorgânico. Quando a gente olha do ponto de vista orgânico, o nosso crescimento tem sido sempre na casa de 2 dígitos, né? Então, a estratégia inorgânica, ela nos ajuda a adentrar novos mercados, adentrar novas regiões também, porque o mercado seguro ele é muito regionalizado e tem se mostrado bastante assertivo o que a gente tem feito aí a nível da Alper, né? E isso fica muito claro aqui quando a gente olhando nesse canto direito embaixo, todas as unidades de negócio, exceto a benefícios corporativos, que foi impactada pelo macro um pouco mais difícil, como todos vocês sabem, o reajuste do plano de saúde tem sido na casa de 2 dígitos, as outras unidades de negócio cresceram 3 delas quase que 100%. Então, elas mostram o quão sólida é essa estrutura que a gente montou nos últimos 2 anos e que a gente acredita que ela vai trazer resultados super oportunos de grande crescimento para a gente no futuro, né? A Alper, apesar do tamanho que ela já tem hoje e de ser uma referência no mercado, ela ainda é muito pequena quando você olha o todo do mercado. É um mercado super fragmentado, no qual a gente tem menos de 0,5% dele, né? E a Alper ainda entendendo
a posição de liderança que ela já tem como empresa organizada, com governança, tem um management super alinhado no longo prazo, tem um grupo de acionistas de referência junto conosco que estão olhando para o futuro desse negócio, a gente entende que a Alper tem que assumir cada vez mais protagonismo nesse setor, né? Isso passa não só pelos novos produtos, mas também de ofertar esses produtos de uma forma diferenciada. E a gente entende que isso significa digitalizar ainda mais as nossas diferentes unidades de negócio. É ter produtos mais assertivos, que cabam no bolso do cliente, sejam mais ágeis, estejam mais adequados aos diferentes perfis de negócio. Então, a gente tomou a decisão de, no início desse ano, fazer um investimento forte em tecnologia, tanto estrutura quanto em pessoas, ao longo deste ano e do próximo ano, por entender que este investimento ele vai trazer bons retornos no futuro, né? A gente está falando de um modelo de negócio que é extremamente escalável. Então, vocês observando, de 19 até aqui, a gente teve um expressivo crescimento de margem EBITDA, né? Por hora, neste ano, dados esses investimentos que eu comentei de tecnologia, a gente vai ter uma margem beirando mais do 20 a 21% durante este ano, mas entendendo que ela vai retomar sua trajetória de crescimento que ela já vinha apresentando nos últimos anos, tendendo mais adiante aquilo que a gente enxerga lá na frente, próximos dos 30, mas isso lá para frente, né? De novo, a gente acha que esses investimentos fazem sentido, eles ajudam a diferenciar ainda mais a Alper no modelo de negócio e a sustentar cada vez mais essa posição de liderança dela, no setor, né? Aqui, acho importante comentar um pouquinho do que eu falei há pouco dessa estratégia orgânica e inorgânica. Então, olhando esse quadro da direita à esquerda, ao comparar a pizza das unidades de negócio sobre faturamento atual versus um ano atrás, fica muito claro a importância dessa estratégia de crescer em direção a outras vertentes, né? Isso torna o nosso negócio menos dependente de uma unidade de negócio ou até mesmo de um perfil de cliente e sendo cada vez menos sazonal também, porque cada unidade de negócio tem a sua sazonalidade. Então, nosso objetivo aqui também é permitir que a gente tenha um crescimento constante ao longo do ano, né? E que uma geração de caixa também constante, ok, mais focado no semestre, mas também constante e mais sólida ao longo do ano, né? Olhando um pouquinho para a nossa estrutura hoje de capital. Então, basicamente não, 100% da nossa dívida estão atreladas aos pagáveis de M&As. Então, a gente, desde 2020, a gente fez 13 aquisições. A gente tem algumas mais olhando para frente, que a gente entende que são importantes para solidificar mais modelos de negócio. E a gente entende que a gente está num patamar confortável hoje de endividamento. Basicamente, a gente ainda vai precisar, nesses próximos ciclos, de compor um crescimento não só da geração de caixa, mas também de possíveis aumentos de capital para sustentar esse crescimento, sempre tendo em mente a gente se mantendo neste patamar de endividamento até 2 vezes o EBITDA, tá? Então, a gente enxerga que tudo que a gente tem feito até então contribui para que a Alper lá na frente seja cada vez mais a líder desse setor. É uma empresa que ainda é pequena, mas que a gente sabe que ela tem total capacidade e vontade de assumir o protagonismo que ela vai ter daqui a alguns anos nesse mercado. Então, Acho que vale a pena adicionar aqui, né, Felipe, que a empresa, nesse crescimento inorgânico, ela tem algumas vantagens competitivas importantes aqui, né? O crescimento inorgânico, além de trazer a melhor utilização da estrutura da companhia, né? Você incorpora uma companhia adquirida numa estrutura já montada, você aumenta a receita com aumento marginal apenas das despesas, e você está adicionando companhias que têm margens EBITDA da ordem de 30%, 40%, numa estrutura que ainda é grande para o tamanho da companhia, que, portanto, Perfeito. você vai diluindo, né, essa estrutura e, portanto, você tem uma alavancagem operacional importante. E acho que vale lembrar aqui que a companhia tem um volume muito significativo de créditos fiscais, de prejuízos da antiga BR Insurance, que foi a empresa pré-reestruturação, onde ela mudou de nome para Alper e mudou todo o time, mudou todo o modelo de negócios e vem imprimindo esse crescimento, e a gente utiliza, obviamente, esses créditos fiscais, né, prejuízos fiscais acumulados, que permitem abater aí 1/3 da base do imposto de renda, do lucro adicionado por essas novas aquisições. Então, isso dá uma vantagem bastante importante na busca de novas aquisições, na competitividade nossa para adquirir e crescer inorganicamente, adquirir novas companhias e crescer inorganicamente. Sempre com muita disciplina que o time, o conselho tem imprimido nesses M&As que tem trazido benefícios bastante relevantes para a companhia.
Perfeito, acho super válido a sua consideração e Então, exatamente isso. acho que é isso, né? A gente vê aí que setores como agro, riscos corporativos, que são setores que demandam uma maior complexidade na gestão do cliente, na execução dos seguros, na estruturação dos seguros, e, portanto, comandam uma especialidade maior e, portanto, uma margem muito superior aos seguros mais comoditizados, como o seguro de automóvel e mesmo o de benefícios corporativos, onde o mercado é bastante competitivo, e isso vem melhorando também ao longo do tempo o perfil e deve contribuir para melhorar o perfil de margem da companhia ao longo do tempo. Perfeito, e acho que Acho que vale destacar também duas unidades de negócio que são de riscos corporativos e resseguros, que são unidades de negócio que são novas na empresa e que elas se escalaram rapidamente, né? Porque é um tipo de serviço que ele é relativamente novo no Brasil e que a Alper tem se especializado e ela tem conseguido crescer de forma bastante robusta nessas duas unidades de negócio. Então, é exatamente isso que o Flávio comentou, né? Então, acho que a Alper ir para estes novos segmentos, novas regiões, localidades, significa ela ampliar seu horizonte potencial de crescimento em cima de uma estrutura que já está pronta, né? Então, exatamente o que o Flávio comentou. A gente tem uma estrutura hoje robusta, pronta, super escalável e que adentrar essas outras unidades de negócio fica cada vez mais fácil e mais simples, né? Sempre buscando trazer para dentro equipes alinhadas no longo prazo. Então, acho que existe uma diligência muito bem feita pela equipe de M&A interna de trazer empreendedores que estejam alinhados no longo prazo, mas que também tenham o perfil de pagamento das suas metas e entregas atreladas à performance que eles vão performar dentro da Alper. Então, acho que isso também é super rico. Isso diferencia muito a Alper hoje do que já foi a Brasil Insurance lá atrás, que era um emaranhado de M&As super disfuncionais. Hoje não, hoje tem uma disciplina de alocação de capital super bacana, que é liderada pelo Couto e pelo Guilherme, o CFO, o CEO e CFO, e que a gente está bastante contente com aquilo que eles têm feito até então. Então, a Alper é uma empresa que hoje ela trada pouco, né? Porque é uma empresa, apesar de ser uma corporation, ela tem 5 grandes acionistas de referência. Então, é uma empresa que tem um volume negociado muito pouco hoje, mas que a gente sabe que ela pode valer algumas vezes mais do que ela vale hoje. Então, a gente está super contente com o investimento e entende que pode contribuir cada vez mais para o crescimento e solidificação dela como a referência do setor de corretagem de seguros no Brasil. obrigado, Felipe, pela tua participação. Eu vou terminar aqui falando um pouco de CVC. A gente teve aí um primeiro trimestre super importante e muito positivo nas reservas confirmadas, um crescimento de 44% ano sobre ano, então uma retomada aqui das vendas muito forte. A gente voltou a vender o B2C, que é a venda para o cliente final, de forma muito assertiva. Em janeiro tinha crescido mais de 100%. Lógico que tem uma base, o efeito de base de janeiro e fevereiro de 2022, onde teve a última onda aí de Covid, Omicron, mas ainda assim é uma recuperação forte aí sobre o quarto tri. Então isso eu diria que é um indicador futuro importante aqui. A empresa, essas vendas que estão sendo feitas agora, elas se tornam receita quando o comprador utiliza o serviço, ou seja, ele embarca, voa, ou utiliza o hotel, ou seja, o serviço que ele adquiriu. Então, a gente tem uma contratação de uma continuidade de crescimento aí pela frente, muito relevante, muito importante. Acho que um grande destaque foi Marítimo, que teve um crescimento muito forte esse ano. Marítimo é um negócio muito interessante para a CVC. Os cruzeiros têm uma margem muito baixa, né? O take rate é da ordem de 5%, que é abaixo da média da companhia, que tem sido por volta de 8%, 9%. Mas ele não tem comprometimento de capital nenhum. A empresa não precisa financiar o cliente, ela não tem recebíveis, nada. Ela vende e recebe a comissão. Então, ele é um crescimento limpo de capital de giro, o que nessa situação de estrutura de capital da companhia é muito importante. Né? Ele gera um resultado, uma receita que não compromete capital. Ele baixa o take rate médio da companhia, mas o crescimento incremental que a gente teve, que foi muito forte, a gente dominou, foi a melhor temporada de cruzeiros da história, permitiu uma menor comprometimento de capital de giro e um melhor resultado para a companhia, o EBITDA, um crescimento de EBITDA que praticamente dobrou sobre o ano anterior. A empresa está no novo regime aqui de endividamento, né? Ela conseguiu fazer a reestruturação e reperfilamento das debêntures, então o comprometimento de caixa
com amortização de dívida hoje é muito inferior. Ela fez um pagamento parcial, né, de cerca de 12% do valor da sua dívida que vencia, da dívida total. Ela tinha um vencimento de quase 600 e poucos milhões ocorrendo em abril, conseguiu renegociar essa dívida de forma adequada com os credores, fez um pagamento de cerca de 12% da dívida e o restante vence nos próximos 3 anos e meio. Então, ela estendeu a maturidade dessas dívidas com menor desembolso de caixa para a amortização de dívidas e também com um período de carência de juros até o segundo trimestre de 2024. Então, a folga financeira para a companhia alavancar o seu crescimento. Eu já venho dizendo que o negócio tem uma alavancagem operacional importante, né? Quando a gente cresce receitas, vendas e, consequentemente, receitas, 30% disso é custo variável, que é o custo de vender, marketing e outros custos atrelados à venda, e os outros 70% da receita são alavancagem operacional, eles são EBITDA adicional para a companhia. Então, cada real de crescimento de venda, 70% vai para o EBITDA da companhia, o que permite esse crescimento do EBITDA e a diluição das despesas fixas da empresa. E esse ano a empresa está fazendo um esforço bastante grande de corte de despesas, que deve ter um efeito também importante para poder expandir as margens ao longo do ano de 2023. A gente está fazendo essa, como eu comentei, a renovação do time de gestão. O Coppel, que era o CFO, foi substituído agora pelo Carlos Hollenweber. O Carlos trabalhou com a gente na Locamérica lá atrás, foi um dos responsáveis, uma pessoa-chave em todo o processo de reestruturação da Locamérica, que culminou com um dos nossos melhor investimento da nossa carteira aqui, do nosso fundo. Ele é muito competente, é um CFO bastante afeito a reestruturações e trabalhar a parte financeira das companhias de forma bastante assertiva. Ele teve também na Direcional e na Iven, fez um trabalho muito bom em ambas as companhias e se juntou ao time essa semana. E a gente teve a renúncia do Leonel. O Leonel tinha um compromisso de ficar com a gente por alguns anos. Agora, nessa fase nova da companhia, a gente está em tratativas aí finais para a vinda de um novo CEO, um perfil um pouco diferente, que vai permitir essa expansão aí de crescimento do negócio, aliado a um CFO muito focado aqui na gestão da estrutura de capital, do capital de giro e das ferramentas que a empresa pode utilizar para permitir que esse crescimento ocorra. Dentro do nosso processo aqui de reperfilamento das debêntures, a gente fez um acordo de aumento de capital com os debenturistas, então a gente se comprometeu a fazer um follow-on de pelo menos 150 milhões de reais, dos quais cerca de 75, perdão, no mínimo de 125 milhões de reais, dos quais 75 milhões seriam também usados para amortização de dívida, por isso que a gente tem aqui uma pequena amortização que não está aqui nesse perfil, mas que é antecipada no caso da efetivação desse aumento de capital. O Leonel, antes de sair, ele anunciou no nosso call que a gente estava iniciando esse processo aí ao longo das próximas semanas. Então, esse follow-on deve ocorrer em breve. E ele é muito relevante aqui para permitir o capital de giro para que a gente possa efetivamente expandir as vendas da companhia, melhorar o EBITDA e dar sustentabilidade financeira. O que eu chamo de sustentabilidade financeira, a empresa gerar caixa positivo depois de pagar o juro e o capital de giro do negócio. E esse é o objetivo aí desse ano, passar esse momento, que permite a empresa acumular caixa para amortizar as suas dívidas e gerar EBITDA positivo relevante, que no fim das contas, em algum momento se traduz, especialmente quando dá queda de juros, se traduz em lucro líquido para o negócio. Então essa é a situação atual da companhia. Acho que deve ter evoluções importantes aí nos próximos dias ou semanas, tanto sobre o novo time de gestão. Hoje a gente está com um comitê de
de transição na companhia, coordenado pelo Sandoval, que é um dos membros do conselho. Ele está agindo como CEO interino, junto com um time especificamente dedicado, com o apoio de uma consultoria externa, trabalhando tanto nas alavancas aí de gestão de custos, como nessa transição de management que a gente está efetuando no momento. Então, acho que em linhas gerais era isso que a gente tinha aqui de novidades, aí, de informações aqui para compartilhar com vocês sobre o portfólio. Eu vou começar a responder algumas perguntas. Por favor, se tiverem qualquer dúvida, mande aqui para a gente vai começar a falar. Tem uma pergunta aqui sobre a Tenda, o impacto da Alea no resultado da Tenda. Bom, a Alea é como eu diria, uma startup que está entrando em growth mode, né, em estado de crescimento agora, né? Ela até recentemente era uma startup mesmo, tinha uma fábrica, estava com projetos piloto, e ela agora está num modo de expansão, e para isso ela está num avanço muito importante de construção de land bank para poder alavancar os lançamentos. O que a gente tem conseguido fazer na Alea é muito relevante para o futuro que essa empresa vai ter dentro do grupo, né, do grupo Tenda. A gente acredita que ao longo dos próximos anos, aí, ao longo de 2025 a 2026, a empresa consiga atingir o pleno a utilização da sua fábrica e do primeiro estágio aqui da escalada dos negócios. Os fatores iniciais do negócio, que eram muito importantes para uma startup, que é o que a gente chama de product market fit, ou seja, provar a viabilidade do conceito de construir casas com a tecnologia de wood frame que a gente utiliza, como é que o mercado enxerga isso, como é que o mercado aceita isso. Isso foi muito bem estruturado, né, e muito bem pilotado com os lançamentos ao longo dos últimos anos e meio. E a gente notou claramente que existe um mercado muito grande para isso. A gente tem uma vantagem competitiva por estar alguns anos na frente de potenciais concorrentes, com uma tecnologia de ponta, a fábrica mais produtiva do planeta, uma capacidade de fazer uma casa a cada 9 minutos, e os preços que a gente vem conseguindo nas vendas são superiores aos preços que a gente tinha no estudo de viabilidade do negócio, bem superiores. E as avaliações feitas pela Caixa, que é o financiador principal do programa Minha Casa Minha Vida, também estão vindo perto do teto possível dentro das regiões em que a empresa está atuando. Então, a gente tem conseguido provar claramente, inequivocamente, a viabilidade do produto, a aceitação do produto, as vendas são muito rápidas, muito fortes, e com margens superiores às que a gente imaginava quando a gente desenhou esse plano de negócios. E o segundo ponto muito relevante numa startup é a cadeia de suprimentos do negócio. É uma cadeia nova, né? Praticamente não existe, ou existe muito pouca construção de wood frame no Brasil, então foram anos necessários para desenvolver uma cadeia de suprimentos. E hoje, mais de 90% dos suprimentos são fornecidos localmente, com acordos bastante bem amarrados de fornecimento e com custos cadentes que permitem chegar nos níveis de custos que a gente, ou se aproximar dos níveis de custos que a gente imaginava quando da formulação do plano de negócios. Agora, o grande desafio de qualquer negócio imobiliário é formar o land bank, a aprovação de projetos. Isso demora, e demora ainda mais quando a gente está falando de casas e condomínios, porque a gente tem um fator importante aqui, que é você aprovar loteamentos no interior. Isso envolve não só centenas de prefeituras, cada uma com uma regulamentação própria, e a gente já tem mapeado todos os principais municípios que a gente busca atuar, tanto em termos de terrenos possíveis, mas também de processo de aprovação e tudo mais. Mas o projeto, a aprovação de um projeto de loteamento, em geral, demanda algo em torno de 1 ano e meio a 2 anos e meio. É um pouco mais demorado do que aprovar uma incorporação residencial numa cidade maior, né? Então, o que a gente tem feito lógico que a gente tem um projeto, um pipeline muito grande de aprovações, o que vai permitir, ao longo dos próximos anos, a gente atingir a velocidade de cruzeiros aí que permite ocupar a fábrica, mas também, e lógico também que a gente pode ter um land bank muito superior à nossa necessidade de curto prazo, porque as compras de terreno não são feitas com caixa, não tem o desembolso de caixa, são todos que a gente chama de permutas ou land swaps,
Então, a gente tem um acordo com o vendedor e ele recebe em unidades quando do lançamento do projeto. Então, a empresa não compromete caixa para formar o Land Bank. O que a gente tem feito para acelerar esse processo é trabalhar em acordos com projetos já aprovados, a gente fazer parcerias para lançar condomínios ou unidades da ALER nesses projetos já aprovados ou em vias de aprovação. Isso permite acelerar bastante o prazo de aprovação de 2 anos, em média, para poucos meses. Isso vai permitir com que a gente escale o negócio de forma relevante ao longo de 2022 e possa continuar escalando bastante ao longo dos próximos anos. Então, a empresa já está trabalhando com lucro bruto positivo, mesmo com a utilização muito baixa da fábrica. Ela deve ter um comprometimento de caixa, ou seja, uma utilização de caixa ainda pelos próximos anos, pelo crescimento do negócio, embora, como eu falei, o capital empregado em terreno seja praticamente nulo no Land Bank, mas existe naturalmente o custo do time, da gestão, da prospecção e também da construção versus o prazo de recebimento, mas é um comprometimento de caixa muito menor do que uma incorporação normal de projetos de prédios, como a gente faz na Tenda. Então, nesse sentido, o uso de caixa que a gente vai ter na companhia tem se mostrado bastante inferior ao que a gente imaginava anteriormente. E conforme a gente escala o negócio, os lançamentos mais do que dobram ou triplicam ou até quadruplicam ano a ano, dependendo de como for a performance desse ano. A gente tem capacidade até de quadruplicar os lançamentos do ano passado. Isso dilui as despesas fixas da companhia e aproxima a companhia do break-even, ela passa a comprometer menos o resultado, ou até em algum momento do futuro relativamente próximo, né, considerando que é uma startup que está em fase de aceleração, já começa a contribuir positivamente na geração de caixa do grupo. Temos uma pergunta sobre performance aqui. A gente teve 2 anos muito difíceis, o que esperar no futuro? A gente fala sobre rentabilidade de um fundo mais líquido versus um fundo menos líquido. Obviamente, eu tenho que reconhecer que os nossos 2 últimos anos não foram nem um pouco favoráveis, pelo contrário. No segmento que a gente atua de pequenas e médias companhias, o mercado teve uma performance muito difícil e a gente também teve uma performance difícil, até um pouco pior do que o mercado. Mas a gente está fazendo isso desde 2014, são 9 anos aqui de resultados. Nesse período, olhando o filme inteiro, especialmente nos momentos positivos, a gente alavanca a performance das companhias e alavanca a performance de mercado com vento de cauda e não vento de frente, a gente fez praticamente 4,7 vezes o capital bruto do investidor, quase 4 vezes o capital líquido do investidor, quando o Bovespa deu cerca de 90 e poucos por cento de retorno e o Small Caps deu 70 e poucos por cento de retorno. Então a gente deu 300 estou falando de memória aqui, mas uns 380% de retorno contra cerca de 70 e poucos por cento do retorno de Small Caps. Acho que esse é o nosso objetivo aqui. A gente tem um horizonte de investimento de pelo menos 5 anos, 5 a 10 anos. A gente pensa como um private equity, a gente atua como um private equity na gestão das companhias, na estratégia dos negócios, buscando gerar valor de longo prazo. Muitos investimentos demoram, às vezes 1 ano, 2, 3, para efetivamente atingir os patamares de resultado que a gente busca. Às vezes a gente erra, como foi o caso de Qualicorp. Às vezes a gente acerta muito grande, como foi o caso de Locamérica, Unidas. A gente busca acertar muito mais do que erra e o resultado disso é um retorno acumulado que é cerca de 4 vezes ou mais de 4 vezes o retorno dos índices de mercado ao longo desse período todo que a gente está investindo. Então, acho que o horizonte de longo prazo é fundamental para esse investimento e acho que eu não posso prometer retornos futuros, né? A gente não só não pode por questões regulatórias e legais, mas também porque a gente não sabe exatamente como o futuro vai se comportar. Mas a gente acredita que trabalhando na geração de valor
nas companhias, tendo companhias competitivas no portfólio, empresas que são líderes dos seus mercados ou com potencial de atingir liderança nos seus mercados, com boa gestão, alinhamento de governança, estratégias bem implementadas, a gente tem condições de gerar retornos bastante superiores. A gente no fundo do ciclo, no pico do ciclo, a gente estava gerando retornos brutos da ordem de 45% ao ano, no fundo do ciclo, retornos da ordem de 16, 18% ao ano, o que é muito superior a qualquer índice de mercado. E estamos falando aqui de fundo de ciclo, né, depois de um drawdown difícil aí de cerca de 40, 45%. Então, acho que é isso. A gente agradece o Pátria, o Pipe, e nosso time aqui agradece a presença de todos. A gente se coloca à disposição para qualquer dúvida adicional que vocês tenham, na medida do possível, que a gente possa responder dentro da transparência possível de informações públicas das companhias. Agradecemos a presença de vocês. Começou muito bem esse ano. A gente está muito otimista com as companhias, elas vêm evoluindo de forma muito positiva nos seus fundamentos e o mercado começa a reconhecer isso nos resultados das ações das empresas e do fundo. Então, a gente continua bastante otimista e agradece a oportunidade de estar aqui com vocês e de contar com a confiança de vocês aqui no Pipe. Nos vemos no próximo trimestre ou antes disso, como falei, sempre à disposição aqui para conversar individualmente com cada um de vocês. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigada, pessoal.